E uma das questões mais debatidas da atualidade é a reabertura do comércio. Nós procuramos um especialista, um economista, que vai nos falar sobre esse processo de retomada da economia. A grande dúvida é, se o comércio for reaberto agora, os novos padrões de consumo são capazes de aquecer a nossa economia? Lalisca Setúbal tenta responder essa questão. Eu já vi algumas notícias de que o PIB brasileiro ele poderia cair, ter um decréscimo de quase 6%, por causa de toda essa questão do isolamento social, do fechamento do comércio e de alguns serviços. Isso aqui no Piauí é realidade também? Lalisca, perceba que essa crise, como ela é de saúde pública e contamina todas as dimensões da vida humana, inclusive a economia, isso tem gerado efeitos negativos em todo o mundo. Desde China, que é a segunda maior economia mundial, e isso acaba afetando todo o resto. Afeta a Europa e os países da zona do euro fortemente, as atividades vinculadas ao turismo. Aí um outro pico de contaminação são os Estados Unidos, que já é a primeira economia mundial, e os Estados Unidos está sofrendo severos impactos econômicos por conta disso. Um indicador disso é o número de desempregos, e isso também acaba que afetando o Brasil. Perceba que a gente já ocupa o segundo lugar mundial em contaminação. Então, medidas de saúde pública em todo o mundo, elas, por natureza, são intervencionistas. E elas tentam evitar uma transmissão em massa do corona. Para isso, a estratégia é limitar os fluxos de atividades econômicas e de pessoas nas ruas. Isso acaba que afetando a atividade econômica também no estado do Piauí. E aí, isso vai afetar, sobretudo, Lalisca e audiência, a capacidade de arrecadação do poder público, que arrecada em cima de impostos, taxas e contribuições. Hoje pela manhã, a gente se deparou com a notícia de que empresários, comerciantes, estariam se reunindo para reabrir o comércio, né? Contando com o apoio aí do FEComércio para que, se alguém pegasse multa, o FEComércio poderia dar uma ajuda aí. O que o senhor acha dessa possível abertura aí do comércio? Porque é um pouco, para mim, acho que é um pouco complicado, porque muita gente teve salários reduzidos, ou pessoas estão desempregadas, ou tiveram contratos aí suspensos. O senhor acha que, se o comércio abrir, ele vai ter como se sustentar devido aos consumidores ter abaixado essa qualidade aí na renda? Lalisca, perceba que nesse meio tempo, o faturamento das empresas caiu, o rendimento do trabalhador caiu, e muita gente, e os que não tiveram rendimentos caídos, perderam com o desemprego. Tá? Então, isso enfraquece naturalmente o mercado de consumo. Detalhe, Lalisca, é exatamente nesse contexto que surge a necessidade de um plano do governo federal de dar cobertura para as políticas de distanciamento social. O suporte financeiro para os trabalhadores se manterem em casa e não se aglomerarem no trabalho. O suporte financeiro para as empresas, fluxo de caixa, tem custos que incorrem mesmo estando fechadas. O socorro financeiro para as empresas, essas duas linhas de frente, deveriam dar cobertura para o distanciamento social, para que empresas se mantivessem fechadas e pessoas em casa. Ainda assim, haveria quebra de empresas e desemprego, né? Mas minimizaria o impacto. Quando o mercado, quando o comércio quer forçar uma abertura da economia, perceba, isso é a prova inconteste da incapacidade que o Brasil está encontrando de dar cobertura para o distanciamento social. E aí os trabalhadores
se veem forçados a querer voltar a trabalhar antes da hora e as empresas a abrirem antes da hora. Ou seja, porque pode não haver consumidores também, não é? Lalesca, essa crise ela atinge os setores de forma diferente. Perceba, o ensino EAD, ele no coronavírus, ele não só cresceu, expandiu, como ele vai continuar se expandindo pós-coronavírus. Os atendimentos médicos pela internet não só cresceu com o coronavírus, como vão se expandir mesmo pós-coronavírus. A telemedicina, por exemplo. Mas existem outros setores que foram afetados duramente, mas eles rapidamente vão conseguir se recuperar na recuperação. Por exemplo, salões de beleza e estética. Esses setores eles foram fortemente atingidos, mas eles conseguem se empinar rapidamente. Né? Perceba que os setores de bares, restaurantes, de lanchonetes, de alimentação fora de casa, no turismo, foram duramente atingidos e eles vão demorar um pouco mais de tempo para se recuperarem. Então, assim, essa medida de querer abrir o comércio completamente, ela é equivocada. Ela precisaria de mais planejamento por parte dos empresários, inclusive observando o impacto diferente que o corona gerou nos diferentes segmentos da atividade. Perceba que na construção civil, naturalmente gera aglomeração. Né? E na construção civil, perceba, se você abrir o comércio da construção civil, isso não necessariamente você vai ter um arranque nas vendas de materiais de construção. Porque o setor de construção civil ele demora um pouco mais a se recuperar. Nesse contexto, é um exemplo para ficar mais claro.